Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Hoje eu estou aqui para fazer uma mini revisão para o IPAMB. Na verdade, eu vou resolver aqui umas questõezinhas da banca AOCP e te chamar a atenção para a nossa mega revisão de véspera online. A Loja do Concurseiro, eu com conhecimentos específicos, a professora Yara Célia de português, o professor Cleverton na parte de legislação e vários outros professores, o professor Gilson de informática. Nós organizamos mais de 7 horas de videoaulas com questões direcionadas para os concursos da Prefeitura de Belém. Serve para o IPAMB, serve para a CODEM, serve para a Simbesa, serve para o futuro grande concurso que vai ter da SESMA, área de saúde, né? Serve até para a SUSIP, pessoal. Se você vai fazer o futuro concurso da SUSIP, que também vai ser a banca AOCP, serve para você. Então são 7 horas de videoaulas por apenas R$ 29,00. Quando for na terça-feira, dia 20 de junho, as videoaulas começam a ser liberadas. Terça, quarta, quinta. E são liberadas todas até a quinta-feira e você assiste e fica bem mais preparado para a prova de domingo, né? A prova do IPAMB, tá? Então, essa é hoje a nossa mini revisão número 1. Vamos ver se a gente consegue que outro professor, professor Yara, ou professor Cleber, o Tom, gravam outro aqui para o YouTube, né? Para a gente bater um papo um pouquinho. Nós temos o hábito que nós do concurseiro somos uma empresa paraense, mas temos um trabalho muito forte lá fora. E aqui em Belém, a gente fez um trabalho muito forte para a Polícia Militar e agora a gente tem que fazer esse concurso da Prefeitura, fazer com que pegue ritmo, porque está todo mundo muito desmotivado, né, pessoal? E não pode, porque daqui a pouco vai ter concurso com muitas vagas aí para a Prefeitura, tá? Então, vamos começar. A primeira questão que eu vou fazer aqui, ela trata, pessoal, do processo administrativo. O processo administrativo é o conjunto formado pelas funções administrativas. Olha o que diz essa questão aqui da banca AOCP de 2015. É importante você saber que existe a banca AOCP e existe a banca Instituto AOCP. Mas são empresas do mesmo grupo, só são CNPJs diferentes. Quando o concurso é federal, eles utilizam o Instituto AOCP. Quando é estadual ou municipal, eles utilizam a banca AOCP. Mas quem resolve as questões, como eu que já resolvi quase todas as questões de conhecimentos específicos para assistente administrativo, a gente nota que a mesma pessoa que elabora para a OCP é a mesma para o Instituto AOCP. São os mesmos donos. Se você, por exemplo, entrar no site da banca AOCP, tem um ícone lá para você baixar uma revista, a revista da AOCP. Se você baixar em PDF, você vai ver a propaganda a todo momento das duas, da AOCP e do Instituto AOCP. Então, você tem que resolver questões da AOCP e do Instituto AOCP, até porque existem pouquíssimas questões da AOCP. Já o Instituto AOCP, por ele ter elaborado as provas da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, por exemplo, do Hospital Barros Barreto, ele tem um número de questões muito grande. E a banca AOCP não é uma banca boba, não é uma banca que cobra coisas fáceis, tá bom? Então vamos ficar ligado e vamos adquirir também o curso completo. O curso completo para a Prefeitura de Belém, da Loja do Concurseiro, está um preço bem em conta e você tem acesso até o final do ano, ou seja, dá para você se preparar para vários concursos da Prefeitura de Belém, tá? Então olha aqui a questão de 2015. Dentro do processo administrativo, existe uma sequência de ações que se sucedem para chegar a um determinado ponto. Dessa forma, pode-se afirmar que o processo administrativo é o conjunto e a sequência das funções administrativas, que são... Antes de eu marcar, eu vou relembrar aqui. Se você já sabe isso, eu sei que você já sabe, assiste do mesmo jeito, é uma aula super curta, serve para você fixar mais ainda a matéria. E eu tenho certeza que alguma coisa nessa videoaula você vai dizer, valeu, perdi aí meus 30 minutos, 20 minutos, mas valeu só pelaquela informação, ok? Então, funções administrativas, também conhecidas como funções do administrador. É importante você saber que esse estudo das funções administrativas começou com Henri Fayol, da teoria clássica da administração. Mas esse estudo até hoje é muito utilizado, só que ele evoluiu. Na época do Fayol, ele disse que as funções do administrador ou funções administrativas eram, vou até marcar aqui para vocês, eram as seguintes: prever, que seria como planejar, organizar, comandar,
coordenar e controlar. Então, as funções do administrador correspondem aos elementos da administração que Fayol definira no seu tempo. Lá no seu tempo, na sua época, ele definiu como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Então, pessoal, professor, onde poderia esse assunto? Agora me deu uma dúvida, eu nem sabia que isso está no programa. Tem um tópico no teu programa que se chama Introdução à Administração. Nesse tópico, o principal assunto são as funções administrativas, tá bom? Então, hoje a gente conhece as funções administrativas não mais dessa forma. Hoje a gente conhece como planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejamento, organização, direção e controle. Mas na época do Fayol era assim, ó, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. E você tem que estar ligado nisso. Isso aqui já é uma dica de ouro, porque a banca OCP, ela já perguntou lá na época do Fayol quais eram as funções administrativas. Outra coisa é hoje, tá? Hoje as funções administrativas são as mesmas, mas com uma roupagem atualizada. Dentro da linha proposta por Fayol, os autores que sucederam a ele, os autores neoclássicos, adotam o processo administrativo como núcleo de sua teoria. Cada autor, todavia, desvia-se dos demais por adotar funções administrativas ligeiramente diferentes. Os nomes mudam, pessoal, mas as bancas praticamente usam os mesmos nomes. Mas olha, quando as funções administrativas, todas elas, são consideradas um conjunto, um todo integrado, essas funções administrativas formam o processo administrativo. Então, o processo administrativo é o conjunto formado pelas funções administrativas, tá bom? Hoje, de um modo geral, aceita-se hoje que essas são as funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. Essas são consideradas as funções básicas do administrador, ou funções administrativas. Planejamento, organização, direção e controle. É importante você saber que existe uma ordem, e esta é a ordem. Qual a primeira das funções administrativas? Planejamento. Qual a segunda? Organização. A terceira, direção. E a quarta, controle. Então, existe uma ordem. Primeiro você planeja. O que é planejar? Planejar é você estabelecer objetivos a serem alcançados, definir objetivos e traçar os planos para alcançá-los. Isso é planejar. Depois que você planeja, aí você tem que desenhar, você tem que organizar. Por exemplo, eu planejei construir uma casa ou construir uma nova sede para a empresa. Ela vai ter 4 salinhas pequenas, vai ter um banheiro, vai ter uma área para os clientes, entendeu? Uma área de repouso para os funcionários, para eles descansarem nos horários vagos. Pois é, eu estou planejando. Depois chega a hora de organizar, de desenhar. Desenhar é organizar, é desenhar a estrutura organizacional da empresa, é estabelecer a divisão do trabalho, é definir níveis de autoridade e de responsabilidade, é você criar o organograma, criar a estrutura organizacional da empresa. Quando você está fazendo isso, você está organizando. É também fazer roteiro. Eu planejei uma viagem, aí chegou a hora de organizar, fazer o roteiro, verificar horários, compra de passagem, qual o voo que vai viajar, isso é organização. Primeiro você planeja, depois você organiza. Aí chega a hora de executar a viagem, ou de construir a casa, construir a nova sede da empresa. Nessa hora é a hora da execução, é a hora da direção. Direção é ação, direção é executar as coisas, mas direção principalmente é dirigir pessoas. Direção é você explicar os planos que foram feitos para a sua equipe, para que a equipe possa desenvolver, executar conforme foi planejado e organizado. Então, dirigir é dirigir pessoas, mas também é executar tarefas. Dirigir é você, principalmente, interpretar os planos que foram criados para a sua equipe, para os seus subordinados, para os seus colaboradores, para que eles possam executá-lo da melhor maneira. Por último, nós temos o controle. A função administrativa de controle, ela serve para verificar se aquilo que está sendo executado, realizado, está sendo feito conforme foi planejado e organizado, ok? Então, essas são as 4 funções administrativas.
O controle tem o controle antes, o controle durante e o controle depois. Vamos ver daqui a pouco que tem nomes especiais para isso. Controle prévio, controle concomitante, controle por retroação. Mas por enquanto, daqui a pouco eu vou falar sobre isso aí melhor. Por enquanto, o que eu quero é que a gente fixe que são 4 as funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle, nesta ordem. Então vamos voltar aqui para a nossa questão que nós começamos a fazer. Puxamos esse assunto. Questão aqui, ó. Dentro do processo administrativo, existe uma sequência de ações que se sucedem para chegar a um determinado ponto. Dessa forma, pode-se afirmar que o processo administrativo é o conjunto e a sequência das funções administrativas, que são... Então, ele quer saber quais são as funções administrativas. A gente acabou de ver que são planejamento, organização, direção e controle. Então, olha, planejamento, desempenho, controle e resultados. Bem aqui, ó, planejamento, organização, direção e controle. Então, pronto, não tem mistério. Essas aqui são as nossas funções administrativas. Aqui tem uma vírgula, tá? Tranquilo? Então, pronto, isso aí para começar o nosso trabalho. A segunda questão, muito boba, já acabamos de ver. Olha o que diz aqui uma questão da OCP. O planejamento, ele é compreendido como qual função dentro de uma organização e que a partir dela sirva de base para as demais funções. Então, o planejamento é a primeira função administrativa, a segunda, a terceira, a quarta ou quinta função dentro do processo administrativo? Todos nós já sabemos que o planejamento é a primeira, né? O planejamento é a primeira das funções administrativas e ela serve de base para as demais. É importante você saber que as funções administrativas, elas interagem umas com as outras. Elas influenciam e são influenciadas pelas outras funções administrativas. Tá? Então, agora temos uma terceira questão. De acordo com a linha proposta por Henri Fayol, na linha proposta por Henri Fayol, ou seja, na época dele, tá? Então, quer dizer, de acordo com a linha proposta por Henri Fayol, assinale a alternativa que não compõe o processo administrativo de uma organização. Qual que não compõe o processo administrativo? Na época do Fayol. Prever, organizar, comandar, controlar ou liderança? Liderança, pessoal. Liderança não faz parte. Se você voltar este vídeo, você vai ver que o Fayol disse que era prever, organizar, comandar, o que mais, pessoal? Coordenar e controlar. Mas liderança não. Mesmo que fosse liderar, estaria errada, tá? Vou até voltar aqui de novo, dar um trabalhinho, mas eu vou voltar aqui, tá? Para você dar uma olhada de novo aqui no nosso primeiro texto. Só um instantinho aqui, ó, tá? Olha o que diz aqui, ó. As funções do administrador correspondem aos elementos da administração que Fayol definira a seu tempo. Prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Em nenhum momento ele falou em liderança, nem em liderar. Então é importante você saber que na época do Fayol eram essas as funções e que hoje as funções são planejamento, organização, direção e controle. Então liderança não é uma função administrativa na época do Fayol. Tá, então agora temos outra questão que diz assim: considere, é muito típico da banca OCP. Ele cria uma questão que diz assim: considere que você é um assistente administrativo da CODEM e o seu superior pediu para que você fizesse determinada tarefa. Aí ele diz qual é a tarefa. Ao realizar essa tarefa, você estará realizando qual das funções administrativas? Planejamento, organização, direção ou controle. É muito típico, tem muitas questões. No nosso curso online, na loja do concurseiro, tem uma lista que eu resolvo com 25 questões, tem umas 7, 8, 9 só com essas historinhas, tá? Tipo essa daqui, ó. Considere que você seja um assistente administrativo na EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, porque esse concurso era da EBSER. No seu caso, ele vai dizer: considere que você seja um assistente administrativo do IPAMB. E seu superior solicita que você elabore alguns relatórios acerca das ações realizadas em seu setor de atuação e verifique se os objetivos do mês foram alcançados. Então, você vai elaborar relatórios sobre o que foi feito no teu setor para verificar se os objetivos do mês foram alcançados.
Assinale a alternativa que apresenta a função administrativa que você estará desempenhando para atender ao solicitado pelo superior. Então, quando você faz relatórios, atendemos 200 clientes, nós tivemos 1% de reclamação e tal. Aí eu vou verificar se os objetivos do mês foram alcançados. Era para ter atendido 180 clientes, atendemos 200. Você, ao fazer isso, você está se utilizando de qual função administrativa? Planejamento, organização, direção ou controle? Claro que você já acertou, né? Claro que é controle, né, pessoal? Claro que é controle. Você está controlando, verificando se as coisas aconteceram da forma como foi planejado, tá bom? Você, para fazer um controle, você precisa definir padrões, estabelecer padrões. Depois que o desempenho é realizado, você compara com o padrão, tá certo? Então, por exemplo, você queria estudar hoje um capítulo inteiro do livro. Aí, quando chega no final do dia, você diz, poxa, eu estudei 2 capítulos, então eu estudei só meio capítulo, eu não estudei nada. Se você precisa, para controlar bem, você precisa primeiro definir padrões. Você, tendo definido padrões, depois que acontece o desempenho, você compara. E aí, dependendo dessa comparação, você vai propor ações corretivas, tá? E depois vai planejar o novo ciclo. Então, planejar, vai definir novos padrões para o próximo ciclo, vamos dizer assim. Então, o controle, ele tem 4 etapas, tá? Primeiro, você define os padrões, depois você mede o desempenho, depois você compara o desempenho medido com os padrões previamente estabelecidos e, por último, você propõe ações corretivas, tá bom? Então, controle. Eu aproveitei para dizer para vocês aqui as etapas do controle. Temos aqui uma 5ª questão diferente. Percebam que todas as questões que eu coloquei aqui são questões de assistente administrativo. Essa banca, ela pega um pouco pesado. Ela usa uma literatura um pouco mais rebuscada. Então, você precisa estudar um pouco a mais. Só aquele basicão não é suficiente. Olha essa questão aqui da OCP. Assinale a alternativa que apresenta a categoria de controle que assegura a execução correta das operações e do fluxo de trabalho. Então, ele fala aqui em categorias de controle. E, nesse caso, ele quer saber qual delas assegura que a execução está sendo correta das operações e dos fluxos de trabalho. Antes de eu responder, nós vamos ver que existe o controle prévio, o controle concorrente e o controle por retroação. Então, é uma dessas 3 aqui a nossa resposta, tá bom? Então, vamos falar aqui sobre elas, vamos dar essa dica para valer a pena essa videoaula para você. Então, os mecanismos de controle, eles podem ser classificados em 3 categorias: controles prévios, controles concorrentes e controle por retroação. A banca OCP, você vai ver essa questão, ele usou esses termos, mas a banca OCP também usa controle de insumos, controle de processos e controle de resultados, que é a mesma coisa de controle do produto, tá bom? Então, é o antes, na verdade aqui seria o controle prévio, é o controle feito antes, aqui seria o controle feito durante e aqui o controle feito depois, tá? Então, antes de eu executar a tarefa, eu já posso controlar. Por exemplo, eu vou fazer um bolo, e eu tenho uma receita do bolo, roteiro. Antes de eu fazer, eu digo, tá aí o açúcar na quantidade, tá aí o fermento, tá aí, tem gás lá no forno? Tem. Antes, eu faço o controle dos insumos, eu faço o controle prévio. Para quê? Para assegurar a direção certa dos insumos necessários. Antes de eu fazer uso final desse insumo, do açúcar, do trigo, antes de eu fazer o uso, eu já estou controlando. Para quê? Para que seja assegurada a direção certa dos insumos necessários. Quando eu começo a fazer o bolo, bater o bolo, né? Quebrar os ovos, colocar o trigo, bater, vai ter o processo. A palavra processo tem a ver com a palavra procedimento, tem a ver com fluxo de trabalho, com o passo a passo, com o roteiro. Então, o controle concorrente, controle de processo, serve para assegurar a execução correta das operações e do fluxo de trabalho. Você não tem que ficar decorando, tem que tentar perceber. Processo é o passo a passo de se fazer alguma coisa. Então, é o fluxo de trabalho. O fluxo de trabalho é o durante. E o nome que se dá é controle concorrente. Controle concorrente, controle do processo, controle do fluxo de trabalho, tá bom? Por último, nós temos o controle de retroação.
ou controle por retroação, tá? Controle de resultados, controle de produtos. Para que o controle por retroação, retroagir, é dar feedback, é dar retorno, é depois que o bolo está lá no forno, você abre assim um pouquinho o forno, pega um palito, vai lá e vê se o bolo já está ficando bom. Aí já é o controle final, não é isso? Então é o controle que acontece depois, já no final. Controle por retroação, ou controle por resultado, ou controle por produto. Serve para assegurar os resultados finais. Assegurar os resultados finais dentro dos objetivos e padrões desejados. Cuidado, insumos tem a ver com o antes. Processo, fluxo de trabalho, procedimento, passo a passo tem a ver com o durante, concorrente ou concomitante. E o controle por resultado do produto é após, né? Ou por retroação, após o serviço ser executado. Voltando aqui para a nossa questão, agora ficou fácil. Assinale a alternativa que apresenta a categoria de controle que assegura a execução correta das operações do fluxo de trabalho. Então, qual delas assegura a execução correta das operações ou fluxo de trabalho? Se ele quer assegurar que o fluxo de trabalho, o passo a passo, ele está sendo feito corretamente, é o controle por processos, ou seja, é o controle concorrente, tá, pessoal? Controle concorrente. Não tem mistério, tá? Como eu falei, uma mini revisão. Eu agradeço vocês. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Se gostou desse vídeo, dá um like aí pra gente. E não esquece, por apenas R$29 você vai ter 7 horas de videoaula. Eu mesmo vou resolver aí umas 40, 50 questões, sempre assim, explicando com pequenos resuminhos pelo meio. Vale a pena. Você pode assistir a partir de terça-feira até 15 dias depois. Ou seja, você ainda aproveita para reforçar aí os seus estudos. Tá bom, pessoal? Então, olha, www.lojadoconcurseiro.com.br. Valeu, pessoal. Até a próxima.